Graça e paz, Igreja do Evangelho Vivo. Amém. Vamos iniciar o nosso culto de celebração. Gostaria de convidar vocês, se você puder, a colocar de pé, a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos iniciar o nosso culto de celebração. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse culto, Pai. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui presente, por cada pessoa que ainda está vindo para esse momento, Senhor, de te adorar em família, em comunidade. Nós te agradecemos, Senhor, pelo culto de mulheres ontem, pelo GC dos homens ontem. Nós te agradecemos, Senhor, porque essa igreja tem se movimentado em prol do teu reino. Agradecemos, Senhor Deus, pelo avanço na nossa construção, na nossa casa. E nós entregamos o nosso coração diante de ti nessa tarde. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa limpar o nosso coração, as nossas mãos, a nossa mente, os nossos pés, que nós possamos, Senhor, nos concentrar inteiramente em te buscar e em te adorar e agradecer por aquilo que o Senhor tem feito durante a nossa vida, durante essa semana. Nós repreendemos, Senhor, no nome de Jesus, qualquer tribulação, qualquer circunstância que queira tirar o nosso foco diante da Tua presença, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa receber a nossa adoração. Nós te pedimos, Senhor, que o nosso coração esteja aberto a receber da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém, meus irmãos. Vamos celebrar o nome dele, amém? É aqui. No
No início eras a palavra, o com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, cone desse nome ó, cone desse nome o nome de Jesus, meu Rei. Ó, cone desse nome maior que tudo Ele ó, cone desse nome o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso diga, oh, quão maravilhoso o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso maior que tudo Ele oh, quão maravilhoso o nome de Jesus. Oh, te adoramos, Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive está. Ele és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome poderoso esse nome o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome mais forte que tudo poderoso esse nome o nome de Jesus,
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Yeshua. Yeshua, e meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. E quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. 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 Clama por ele, Yeshua. Aleluia, aplauda o Senhor, amém. Graça e paz, igreja. Eu vou dar alguns avisos aqui. Só espera um pouquinho que eu estava editando um vídeo aqui. Aí eu vou abrir aqui um informativo. Tá arquivado? Tá. Pode sentar. Misericórdia. Tá. Quarta-feira a gente vai ter o nosso culto da vitória, né? Normalmente, às 20 horas. Eu espero vocês lá, tá? Então, o que vai ter quarta-feira? Culto da vitória. Muito bem, guardem na cabeça. Dia 27 e 28 desse mês vai ter a festa de G6. Então, eu convido vocês a participarem, a comprarem a camisa de vocês pedirem. Se vocês ainda não têm, peçam. E se vocês não tiverem GC, peçam a camisa da região que vocês moram, ok?
Enquanto eu tô falando aqui, pode preparar as ofertas, tá? Ai, gente, tô todo atrapalhado, tá? Desculpa que eu tava... Oi? Aqui eu te ver melhor. Tá. Eu não tenho óculos. Acho que é só esses avisos. O G6, né? Qual é o dia 2 daqui? Quinta. Zé Roberto. Sábado a Mirlene, né? Leidiane, da Cristina. Os horários eu não sei. E pode vir trazer as ofertas que eu vou orar aqui. Amém. Tocou. Meu amado é O mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Já. Senhor, nós abençoamos essas ofertas que foram entregues a Ti, Senhor. Que elas sejam usadas para abençoar essa construção da Tua casa. Que essas ofertas não sejam somente para essa construção, mas sim para a Tua adoração e para que o Seu propósito cumpra nessa igreja. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Graça e paz. Quantos estão felizes aí? Sábado foi sábado bem intenso, né? E Deus tem feito a gente avançar nessa obra, nesse trabalho aqui, né? Até a Arara cantou ali, adorou a Deus, amém? Mas eu quero já ir direto para a palavra e quero falar nessa tarde sobre um assunto muito importante, que é os dons espirituais, né? Cada um de nós foi salvo e recebeu ferramentas dos céus. Todos nós, irmãos, fomos salvos com um propósito. Ninguém foi salvo sem propósito. Quando Deus te salvou, quando Deus me salvou, Ele não nos salvou só por salvar. Ele nos salvou. O fulano tem um propósito e o outro não tem um propósito. Não. Ele já salvou e Ele te dotou, Ele me dotou de dons espirituais. A gente precisa simplesmente descobrir esse dom, ou descobrir como exercer os dons. Logo na minha conversão, eu ficava, né, cara, quando você converte, você quer ser usado por Deus, você é tomado de um sentimento, né, de querer fazer o reino de Deus, expandir, crescer, né, se desenvolver. E aí eu lembro, poxa, queria ter os dons espirituais. Mas depois, na caminhada, eu tenho descoberto que eu tenho que servir a Deus. E os dons espirituais, eles vão fluindo na medida daquela necessidade que vai acontecendo. Eu não tenho que estar preocupado com o dom A, o dom B, a variedade de dons, a gente vai ler aqui. Mas eu tenho que estar preparado para dizer, Deus, eu vou te servir e eu estou disponível para ser um instrumento. E na hora que Deus precisar liberar cura, Ele vai me usar em cura. Na hora que Ele precisar trazer uma palavra de conhecimento, Ele vai me usar na palavra do conhecimento. Na hora que Ele precisar operar um milagre, Ele vai me usar no dom de milagres, de maravilhas, de sinais. Ele vai me usar, mas o dom é dele. Eu sou alguém disponível, amém? Diga assim, eu fui capacitado pelo Espírito Santo para fazer a diferença. Você já recebeu a capacitação, que é os dons espirituais, para exercer o seu papel e fazer a diferença. Fazer a diferença. É isso que a gente tem que ser
consciente, eu vim para fazer a diferença na vida das pessoas, abençoar pessoas, inspirar pessoas, ser instrumento de Deus, né? E vamos ler lá 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 é o versículo chave, mas eu quero que você leia comigo todo o contexto, né? Acerca da diversidade dos dons espirituais. É um texto que a gente já tem uma certa familiaridade, né? Uma certa familiaridade. E Paulo vai discorrendo aqui sobre os dons espirituais, né? Acerca da diversidade dos dons espirituais. Na NVI é os dons espirituais. Eu vou ler em 2 textos aqui, a gente vai desenvolver. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 2. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Maldito, né, Jesus? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, né? Aí ele vai falando dos ministérios, né? O dom, na verdade, é para potencializar o nosso ministério, de servir as pessoas. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. É interessante isso, né? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, visando algo que seja útil. Não é o dom para mim me ensoberbecer, para mim me achar, para mim me sentir o bam. Não, é para mim cumprir algo proveitoso, né? E o versículo 4, que é o versículo chave também, ora, na verdade o versículo 4 é o versículo chave. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, né? A diversidade dos dons espirituais, mas o Espírito Santo é o mesmo, que concede a manifestação desses dons visando um fim proveitoso, não é um fim vaidoso, um fim de uma vaidade religiosa sem nenhum fundamento, nenhuma função. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Olha aí os dons espirituais, palavra de sabedoria. Às vezes você está sendo usado em palavra de sabedoria, você está falando tudo aquilo que a pessoa, naquela realidade dela, naquela situação específica que ela está enfrentando e precisando de uma resposta de Deus, Deus inspira você e você traz uma palavra de conhecimento. A outro no mesmo Espírito. Interessante, irmãos, que são dons espirituais, que são operações do Espírito Santo na nossa vida. E a outro, o mesmo Espírito de fé, né? Queridos, a fé, ela também é um dom. Além de ser uma virtude teologal de todo crente, ela vem no nível ali, a fé para a salvação, né? Essa fé não vem de vós, é dom de Deus. Mas ela é uma fé também que ela se potencializa, o dom da fé, de crer para coisas extraordinárias, para milagres, né? E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Pessoas doentes são curadas através da operação dos dons. E aí ele vai e continua, né? Há outros, operações de milagres. Milagres está para além de cura, né? Milagre, às vezes, não foi uma irmã falou aqui, né? Deus consertou a geladeira dela, um milagre. Porque quem conserta a geladeira é técnico de refrigeração, né? Mas vai lá Deus
intervém de forma milagrosa, inusitada, inexplicável, não tem como você explicar. Falando aqui operações de milagres. E há outro, o dom da profecia. Da profecia, no sentido de falar coisas que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer, né? De proferir algo antes que aconteça. Quando já profetizaram a construção disso aqui? Declararam fé, né? Oraram. Coisas que iam acontecer futuramente, mas você profetizou. Outros, discernimento de espíritos, né? Tem um demônio aqui. Tem um demônio operando ali. A pessoa vai e discerne aquela atuação demoníaca e ela interrompe. Não é só para discernir. Tem gente que fica só no discernimento, né? Mas para discernir e destruir aquela atuação de espíritos, né? Espírito, quando ele coloca aqui, com E minúsculo, que são operações de espíritos malignos, que atuam ainda hoje. No intuito de quê? De matar, de roubar, de destruir, fazer as obras do diabo. Há outros, variedade de línguas, né? Línguas estranhas também é um dom espiritual. Falar em línguas. Línguas espirituais, línguas celestiais, línguas idiomáticas. E há outro, a capacidade de interpretá-las. A pessoa fala em línguas, quem ora fala direto com Deus, mas vem um outro irmão e interpreta. E revela a igreja, edifica a igreja. Edifica aquela pessoa que está recebendo aquela interpretação. Mas um só, versículo 11. Mas um só, e o mesmo Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Não é como a gente quer, é como ele quer. É como lhe apraz, é como ele deseja. É o querer dele, é a vontade dele. Amém? Eu vou ler aqui na linguagem de hoje só para a gente ver alguma diferença de entendimento, né? Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos, ou seja, que não faziam nada, que não falavam, que não viam, que não andavam. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus seja amaldiçoado. Ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviços. Mas o Senhor é o mesmo, há diferentes tipos de atuação. Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando um bem comum, um fim proveitoso, ou seja, um bem comum. É edificação coletiva. Não é para quando o dom só me envaidece, só me faz tentar ser o melhor. Isso já não é a operação do Espírito Santo, é visando um bem comum, ou seja, edificar a igreja, edificar a comunidade. A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dom de curar, pelo mesmo Espírito, a outro, poderes para realizar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, a outro, ainda, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele distribui a cada um conforme ele quer. Mas vamos aqui agora desenvolver essa mensagem, né? Qual a dificuldade ou facilidade que você tem que as pessoas costumam elogiar? Ou seja, qual é a habilidade que as pessoas costumam ver em você? Pô, isso aqui tu faz bem. Isso aqui tu atua bem. Agora isso aqui tu não é muito bom não. Ao ouvir algumas respostas
muitas vezes nós reconhecemos as nossas habilidades naturais, nossos talentos naturais, né? De atuar aqui nesse padrão aqui humano, né? A tua profissão, a tua ocupação. Mas nem sempre a gente percebe os nossos dons espirituais. A gente está muito claro para a gente os nossos dons naturais aqui, aquilo que a gente faz aqui na Terra. Mas muitas pessoas não têm conseguido perceber os seus dons espirituais. Vocês estão me entendendo, irmãos? Dom natural, aquilo que opera aqui, tua profissão, tua atividade que você desenvolve. Mas hoje Deus quer te ativar nos dons espirituais. Você tem um dom espiritual. Para quê? Para a edificação do reino de Deus. Para quê? Para a edificação do discipulado. Para quê? Para a edificação do grupo lá de relacionamentos, de conexão. Amém? Para quê? Para a edificação da igreja de Jesus. Então hoje vamos descobrir o que Deus fez. Ele não criou nenhum dos seus filhos. Isso é muito forte, escute bem isso. Deus não criou nenhum dos seus filhos sem propósito. Mudou o raciocínio. Deus te criou com um propósito. Você e eu, a gente reflete muito nisso, né? Deus me criou com um propósito. Mas agora vamos fazer um outro raciocínio mais profundo. Deus não criou nenhum filho dele, nenhum, sem propósito. Ou seja, ele criou você para ser usado com um propósito espiritual. Isso é maravilhoso. Uma das maiores mentiras do inimigo de Satanás na mente dos cristãos é dizer: você não é importante. Você não pode fazer nada, você não pode fazer a diferença. Isso é o que o diabo tem dito. E muitos cristãos têm caído nesse conto do vigário. Nessa mentira do diabo para querer o quê? Impedir que você flua nos dons espirituais. Você não é importante. Teu trabalho não faz a diferença. Aí você deixa de viver a experiência de ser usado nos dons espirituais. Da agora eu vi aqui o Davi, né? Todo sem jeito. 15 anos. Culto de domingo. Primeiro ele fugiu. Segundo eu digo: meu amigo, ema, cada um com seus problemas. Resolve o teu B.O., vai lá. E ele veio aqui todo, né? Sem jeito. Mas ele saiu melhor do que eu na minha primeira vez. Daqui a pouco vai sendo ativado dom, palavra de sabedoria, palavra de... né? Ontem a Fernandinha veio aqui. Meu irmão, não sabia que ela tinha toda essa capacitação de... né? Foi lindo ver aquilo. Mas o diabo quer dizer assim: ó, tu não é importante. Tu não vai fazer diferença. E anula você viver os dons espirituais. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus fez você com uma importância extrema. Deus vai usar você com os dons dele, com os dons espirituais que ele mesmo concede. Amém? Ele vai usar você como, pastor? Da maneira que lhe apraz. Na hora, no momento que você só se dispor para você dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu sei que eu caí nessa mentira, dizer que eu não sou importante no reino, de que o que eu faço não faz diferença. A gente às vezes que está atuando, né? Que está ali ativo no ministério, o diabo diz que tu está fazendo não tem importância nenhuma, isso não vai dar em nada, isso não está fazendo diferença nenhuma. Mas eu quero te dizer: Deus vai ativar você nos dons espirituais, e você nem consegue, nem eu consigo dimensionar a grandeza da tua vida e a importância de você ser uma pessoa que flui nos dons espirituais de Deus. Amém? A gente não consegue dimensionar, irmãos. Então a Bíblia nos ensina exatamente o contrário. Todo cristão nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo. Todo cristão que nasceu de novo recebeu o Espírito Santo. E se você recebeu o Espírito Santo, você recebeu capacitação espiritual para viver o reino de Deus, servir. Amém? Edificar vidas e expandir o reino de Deus, irmãos. Quando você edifica a pessoa, você está expandindo o reino de Deus. Quando você edifica a pessoa, você está servindo.
Não é nem o sentimento de se achar melhor do que ninguém, mas é de ser bênção na vida das pessoas, né? Então, os dons espirituais não são privilégio de alguns escolhidos. Só o líder, só o pastor, só o cara que canta, só o cara que prega. Não! Os dons espirituais são ferramentas que Deus entrega para os seus filhos cumprirem uma missão específica aqui na terra. Diga para o seu irmão, você é tão importante que tem uma missão específica que só você pode cumprir. E Deus te deu o Espírito Santo para te capacitar com dons espirituais e executar essa tarefa de maneira exitosa, amém? Você vai cumprir a sua missão aqui na terra, que foi determinada pelo céu, amém? A pergunta não é se você tem um dom. A pergunta é a seguinte: você já descobriu? Está usando aquilo que Deus colocou dentro de você? É isso que Deus quer que eu e você comecemos a refletir. Eu tenho ou não tenho? Você tem. Agora a questão é descobrir e ser usado. Usado como, pastor? Fluindo, indo. Enviado para quê? Para ser usado. Em primeiro lugar, Deus deu um dom a cada filho seu. A cada um. Versículo 7, você está com a Bíblia aberta aí, leia comigo aí de novo. A cada um. O que diz aí o versículo 7? Ou está escrito a alguns? Não, a cada um. A cada um. Não é a alguns, é a cada um. Preste atenção no texto. Amém? Visando um fim proveitoso. Então, esse a cada um significa que ninguém foi deixado de fora. Não só alguns receberam, não, é a cada um Deus deu um dom, visando um fim proveitoso. Deus não deixou ninguém de fora. Deus não criou espectadores do reino. Tu veio para o reino de Deus só para te assistir, os outros serem usados. Não, Deus te colocou no reino de Deus para te usar. Como? Igual o fulano? Igual? Não, ele vai te usar de uma forma diferente. É diversidade de dons. Não é uniformidade de dom, vai usar todo mundo igualzinho. Não, é diversidade. Deus vai usar você diferente. Pastor, todo mundo vai ser líder de GC? Não vai. Tem um cara que tem um chamado para ser líder de GC. Tem um cara que é chamado para ser um auxiliar, ele só quer ajudar. Né? Ele só quer ajudar. Ele não quer liderar. Tem outro que ele só quer ser o anfitrião, ele só quer receber as pessoas. Tem outro que ele não, eu só gosto de arrumar o lugar para receber as pessoas. Tem outro que eu gosto só de pegar o nome e mandar uma mensagem. Isso é um dom, amém? A cada um, todos possuem uma função no reino de Deus. É por isso que é interessante, irmãos. O reino de Deus é muito trabalho, irmão. A seara é grande, não é seara pequena, não. Né? Cada um tem. Se a gente for olhar aqui, as missões geracionais. Uma missão que a gente precisa ativar aqui. Missão com criança, né? Um trabalho de extrema importância. Daqui a pouco a gente vai ter que ter um trabalho aqui. Missão com as gerações. 60 a mais. Cuidar dos idosos. É ou não é? Daqui a pouco a população idosa, não sei se já... Mas daqui a pouco vai ser maior do que a... Por isso que é essa crise aí, né? Mas aí a igreja tem que ter o quê? Os dons ativados para cumprir essa função de cuidar das pessoas, né? Os ministérios vão surgindo conforme as demandas acontecem, né? Agora, várias pessoas que são diagnosticadas, né? Muita gente com autismo, né? Então, hoje tem que ter um ministério só para cuidar desses autistas, das mães, dos pais atípicos, né? Tem várias situações, irmãos, que Deus vai levantar da onde? Uma resposta verdadeira. A gente falou na quarta-feira sobre
o problema da humanidade, né? Político é um problema que afeta todo mundo. Econômico, um problema que afeta todo mundo. Psicológico, um problema que afeta todo mundo. Mas o maior problema da humanidade é espiritual. É ou não é? E quem é que tem a resposta para isso? A igreja, amém? Então, quando você foi salvo, você já foi colocado no reino de Deus. Deixa eu me controlar aqui, irmão, que senão eu não quero mais pregar 1 hora, não quero cansar os irmãos, não. Deus tenha misericórdia. Eu quero me conseguir pregar em 20 minutos, irmão. Ore por mim. Já foi bem 10, né? Eu botar 20 aqui, aí é o tempo que eu não quero aprender a ser sintético, amém? E deixar um recado, que às vezes você abre muito e acaba que o cara sai e não guarda nenhum. Fala 1 quilo e não consegue digerir 1 grama, né? Eu quero que você saia daqui e diz, não, eu vou ser usado nos dons espirituais. Hoje essa é a pregação. Eu quero ser usado por Deus. Como? Servindo, amém? Não importa a tua idade, não importa a tua formação, não importa a tua experiência de vida. Deus deseja usar você. Se você é novo demais, uma criança, Felipe. Eu lembro que o Felipe estava, né, fluindo bem, fez até reunião. Foi Felipe, tu fez na tua escola, né? Estava no Ministério Infantil. Hoje Deus quer falar com essa. Eu lembro que o Felipe estava falando, né? Até o mais ancião aqui, quem 60 a mais aqui. Não interessa a idade. Não interessa a formação. Pastor, eu sou PhD, eu tenho doutorado. Pastor, eu sou semi-analfabeto. Não interessa isso para Deus. Deus vai usar o analfabeto e Deus vai usar o PhD. Amém? Deus não tem negócio de... A experiência, pastor, eu sou um cara já experimentado. Não tenho experiência de nada, pastor. Não sei de nada na vida. Deus vai usar você. Amém? Diga assim, quando Deus chama, Ele capacita essa pessoa. Dons não são para aparecer, mas para servir. 1 Pedro 4,10, a gente até leu, né? Sirvam uns aos outros. Irmãos, quando você está servindo, você está sendo servido. Amém? Sirvam-se uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Né? A gente está servindo uns aos outros. Não é se apareçam uns para os outros, sejam os melhores uns que os outros. Competam. Fica travou. Compitam. Concorram uns com os outros. Como é que faz? Não! Sirvam uns aos outros. A nossa competição é quem serve mais. Quer ser grande, seja menor. Amém? Então, os dons não foram dados para promoção pessoal. Eles foram dados para servir pessoas. A Bíblia apresenta diversos dons. Ensino. Deus vai levantar aqui, eu estou me esmerando em ensinar, mas Deus vai levantar uma escola na IEV, amém? Um ministério de ensino. Pessoas que são dotadas desse dom, que têm prazer mesmo, que têm dedicação. Aquele que ensina, dedique-se, né? Aquele que ensina, que ele se dedica mesmo, que ele se esmera naquilo. Dom de ensino, dom de serviço. Serviço, na verdade, é o maior ministério, é servir, né? Dom de misericórdia, mas no dom de servir aqui, irmãos, é aquela pessoa que o negócio dela é servir mesmo. Ela gosta do trabalho mesmo, mas, vamos dizer assim, de cuidado da limpeza, dessas coisas. Tem gente que tem esse dom. Tu vai querer botar ele em uma coisa que é mais ali aparente, ele não, ele quer estar lá no bastidor, limpando, cuidando, organizando. Amém? Misericórdia, esse é outro dom, irmãos, poderoso. Romanos vai elencando, né, os dons, mas o dom de socorro e misericórdia, como a gente precisa, irmãos. Né? Essa semana uma pessoa está lá numa situação aí, a gente tenta ajudar e tal, e dá até um valor simbólico, que dinheiro faz muito pouco, né? Mas só de você estar orando, às vezes, só de você estar tentando agilizar aquilo, você está socorrendo pessoas. Dom de misericórdia, ver aquele que está sofrendo e ir lá tentar ajudar a amenizar, né? Tem pessoas passando fome, irmão. O cara vai lá e dá
alimento, misericórdia, evangelismo. Também tem pessoas que, meu amigo, aí é os dons ministeriais, né? Evangelista, meu amigo, o negócio dele é ganhar. O ministério dele é para fora. É para trazer perdido. Para trazer gente quebrada. Tem outros que o dom dele é pastoral, meu irmão. O negócio dele é cuidar, é apacentar, é orientar, é aconselhar, é juntar pessoas. Tem outro que dele é mestre, que a gente já falou de ensino, né? Que o negócio dele é ensinar. Mas só que todos os ministérios, eles têm que estar ativos. Os dons ministeriais, os dons espirituais, para a igreja ser uma igreja saudável. Não adianta ser uma igreja só de pastor, a igreja vai morrer. Não vai... Só de evangelista, ele ganha, mas os caras se perdem, porque não vai ter alguém para cuidar. Uma igreja só de mestre, ensinar e não vai. Apóstolo, o cara, ele tem um ministério para ampliar o reino. O cara é missionário, ele tem uma igreja, ele já quer abrir outra no outro canto, já abriu outra no outro canto. O negócio dele é abrir frente de trabalho. Tem o outro que é profeta, irmão. O cara é do céu, mano. O cara é revelação, é toda hora, é visão, o cara é o mover do Espírito. Mas também o ministério não se faz só com uma faceta dos dons, é um corpo. Os dons têm que operar. Então, liderança, né? Pessoas que têm liderança sabem exercer influência, exercer uma esfera de influência mesmo, de mover pessoas para um propósito, para um projeto. Liderança. Contribuição, pessoas que têm o dom de, meu irmão, o negócio dela é levantar recursos, é empreender mesmo, ganhar dinheiro e investir no reino de Deus. Tem outras pessoas que são usadas para contribuição. Intercessão, outras pessoas são usadas em oração mesmo. Intercessores mesmo. Exortação são pessoas que gostam de aconselhar, que chegam mesmo junto da pessoa e que vão lá. Nenhum deles, agora eu citei alguns dons, né? Nenhum deles é mais importante que o outro. O dom não é para promoção pessoal. Todos possuem valor no reino de Deus. Nem o profeta é melhor. Não é hierarquia. É um conjunto, é uma cooperação, é uma parceria que Deus não trabalha só com um tipo de dom isolado. Amém? A igreja cresce. Diga assim, a igreja cresce quando cada pessoa cumpre a sua função. Então você viu aqui que uma igreja tem no mínimo essas funções aqui, atuando, né? Simultaneamente. Como, pastor? Todo mundo vai ser pastor, todo mundo vai ser apóstolo, todo mundo vai ser profeta? Não. Cada um vai contribuir para que aquilo traga a edificação do corpo de Cristo com saúde. Amém? Um corpo que é saudável. Diga assim, a igreja é o corpo de Cristo, que tem que estar saudável. Quando a gente faz a métrica, né? Eu falei aqui, não sei se falei na reunião de líderes. Se a gente tiver medo de número, eu falei já na IEV isso aqui, a gente vai ter prejuízo. Se a gente idolatrar número, também a gente vai ficar doido. Vai ter prejuízo. Mas os números, eles são para nos dar o nível de saúde. Aí eu vou falar comigo, né? Vou falar de mim. Circunferência abdominal do homem tem que casar com a circunferência aqui do quadril. Mas ela é tipo, no máximo, 95, homem. Se passa de 95, a mulher tem uma medida também. Se passa de 95, aquela medida, ela já vai o quê? Ter risco de doenças cardíacas, diabetes, essas doenças, né? Então, eu fui medir, meu Deus, 120, meu Deus do céu, eu tô todo... O pescoço, 39,5. Aí, meu Deus, 45. Eu digo que tá fora, diabetes, hipertensão, problemas, né, cardíacos. Aí se tu for olhar os índices do teu sangue, a Cris já tá com colesterol alto, magrinha. 100 e quanto colesterol, Cris? Não, o nível máximo, né? 100 e tal. O dela tá 200 e pouco. Os números são pra gente ficar atento. Se está saudável, se está precisando de uma atenção, de um cuidado, né? Precisa reduzir, precisa aumentar. Então a gente tem que, como igreja, o corpo de Cristo, a gente tem que analisar quem está funcionando. Até na reunião de líderes a gente vai entrar nessa etapa agora de relatórios mensais. E relatório semanal também fica uma neurose, o cara toda hora preocupado com o número, a gente tem que saber.
Contamos quantas cadeiras você acha que tem aqui? Ninguém sabe, né? Tem não, tem 39. Contando com aquelas ali dá 60. Tá entendendo? Se você não conferir, você não sabe a realidade. Ah, não, mano, eu vou comendo descontrolado, desregulado, e a circunferência abdominal vai estourando. Então, os dons espirituais, eles são para a gente discernir o corpo de Cristo. Será que eu estou atuando? Será que eu estou cuidando da igreja? Será que eu estou sendo instrumento para adoecer a igreja, sendo omisso? Ou para mim, ser instrumento de saúde da igreja, ativado, né? Diga assim, os dons. O propósito dos dons não são a exaltação, pessoal. Não é para ninguém ficar exaltado. Ah, o cara é o pastorzão. Ah, aquele é o profetão. Aquele é o apóstolozão. Não! O propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo em saúde. Amém, queridos? Se você funciona nos dons espirituais, a igreja vai funcionar. Se você não funciona, a igreja está doente, irmão. Diga para o seu irmão, se tu funcionar, o corpo de Cristo está com saúde. Se você parar, imagina o pulmão. Ele diz, eu não vou. O pulmão, ninguém vê o pulmão, irmão. Ninguém vê o pulmão. Mas se ele diz, eu não vou funcionar. É meu amigo, Covid está aí, né? Covid está aí para tirar a prova dos 9. Se o pulmão não funcionar, irmão, né? Doença cardíaca, o cara tá bonzinho. Tupiu a veia, puf, parou o sangue. Diga assim, o sangue parado é morte. Então, o dom é para mim, para você funcionar no corpo. E que? Edificar o corpo, não é para mim. E quando eu edifico o corpo, eu estou me auto-edificando. Quando eu cuido de mim, né, eu falei aqui num culto de quarta-feira, eu disse, meu amigo, a gente tem que ter coerência. E coerência, muitas vezes, a gente só pensa que eu tenho que cumprir minha palavra com a minha filha, cumprir minha palavra com a minha esposa, cumprir minha palavra com os líderes da igreja. Mas eu tenho que ser coerente, irmãos, e cumprir as palavras que eu firmo comigo mesmo. Aquilo que eu combino comigo é que me faz ser coerente. Se eu cumpro comigo, eu vou cumprir com meus semelhantes, amém? Com as pessoas que estão no meu entorno. Então, ser usado para o dom é quando eu funciono e eu sou coerente. Não, cara, eu vou fazer a diferença. É um pouquinho. Não tem nenhum... Se o cara diz no coração dele, na mente dele, ele diz, eu arrebento, eu estou fazendo aqui, se não for eu aqui, essa igreja está falida. Meu irmão, ele está com o ministério já doente, podre, é leproso, irmão. Mas a gente sempre vai estar com o sentimento, você pode estar fazendo sábado, domingo, segunda, poxa, Senhor, eu queria fazer mais. Esse é o sentimento da saúde. Eu posso estar aqui com vocês aqui, a pregação, tu pode estar assim, o pastor está se achando, ele, tô não, irmão, meu Deus, eu queria fazer mais. Porque esse é o sentimento do servo, né? Ele nunca se acha, sempre é inútil, né? Jesus disse, né? Se tu faz o que é mandado, tu é servo inútil, né? O servo só faz o que é mandado, é inútil. Mas o que Deus quer falar, irmão, não é para exaltação pessoal, nem para a gente ficar se auto-punindo, é para a gente fazer o pouco que dá para a gente fazer. Amém? Faz o pouquinho que dá. Faz aquilo que Eclesiastes diz, né? Tudo que vier à tua mão, faz conforme a tua força. Esse é o versículo da minha vida. O que vem na minha mão, fazer conforme a minha força. Estou com força, muita força, faço com muito. Estou fraco, irmão, vou fazer com essa força fraquinha. Porque é Deus que opera tudo em todos. Ele vai fluindo. Como descobrir seus dons? Terceiro, e agora eu acho que... Deixa eu ver aqui. Olha, cara, acabou meu tempo aqui. Estou finalizando. Muitos cristãos perguntam, como posso descobrir meu dom? A Bíblia nos mostra caminhos. Primeiro, intimidade com Deus. Você descobre o seu dom andando pertinho de Jesus, cheio do Espírito Santo. Vai fluindo. Quanto mais próximo você estiver do Espírito Santo, mais clareza sobre o seu propósito você vai ter. Meu irmão, eu tenho certeza de que eu estou aqui fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Amém? Fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. E não é difícil não, irmão. Não precisa, Deus não vai pedir algo que a gente não tenha condição de fazer. Ele vai pedir para mim e para você aquilo que você pode fazer. E o que você não pode fazer, pode ficar tranquilo. Ele vai fazer. Ninguém pode salvar ninguém. Ele vai salvar. Ninguém pode transformar ninguém. Ele vai transformar. Amém? A gente só tem que se dispor mesmo. Então o Espírito Santo traz clareza. Comece a servir. Muitas vezes o dom é descoberto durante o serviço. Observe os frutos. Onde sua vida mais abençoa pessoas. Ouça líderes maduros. Frequentemente
Outras pessoas percebem dons em nós antes de nós mesmos. Identifique suas paixões espirituais, o que move o teu coração: evangelismo, oração, ensino, cuidado de pessoas. Quem espera descobrir o dom sem servir, pode passar a vida inteira sem conhecer os seus dons, o seu chamado. Quarto e penúltimo lugar, o perigo do orgulho. 1 Coríntios 4:7. Que é que você tem que não tenha recebido? Paulo diz, né? Os caras estão tudo orgulhosos lá em Corinto. Ele, meu irmão, o que é que tu tem que tu não tenha recebido? O dom foi Deus que te deu. Tudo que temos, Paulo diz, vem de Deus. Por isso os dons devem gerar dependência. O dom é de Deus. Ele está me usando, mas é dele. Então eu tenho que ficar dependente, não competir. Dom não é para ficar competindo, quem é mais espiritual, quem é o mais... Fala isso demais, né? Para não ficar orgulhoso, né? Cheio de orgulho. Eu sou o cara aqui. Se eu não pregar, nada acontece. Se eu não cantar, nada... Não é competição. Infelizmente, algumas pessoas transformam dons em comparação. Eu gosto mais do cara ali que prega assim do que aquele cara ali que prega assado. Não gosto daquele que canta assim, daquele que não canta assim. Comparação, isso é bobagem. Na vida, comparação é coisa de última, irmão. É quem não tem identidade firmada. Deus não criou cópias, por isso que não dá para se comparar. Cada um é um indivíduo, amém? Deus criou pessoas únicas. Você é único. Não tem ninguém. Você é irrepetível. Você é uma pessoa fora do comum. Você é extraordinário. Não tem ninguém igual a você. Amém? Você não é aquela música lá que o Tiririca bagunçava lá, do compadre Washington. É ordinário, você é extraordinário, irmão. Você não é ordinário, não. Você não é todo mundo, não. Você é uma pessoa só nesse mundo. Amém? Quanto mais Deus usa alguém, mais humilde essa pessoa deve se tornar. Se Deus está te levantando, mais você deve ter temor, humildade. Amém? Se Deus está te dando visibilidade, mais temor, mais você tem que olhar para a tua humanidade e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. O verdadeiro servo não busca reconhecimento, busca servir com fidelidade. Os dons revelam a graça de Deus, não a superioridade do homem. Amém? Isso é fora do comum, né? É a graça de Deus. Não é superior. Ninguém é superior a ninguém. É a graça de Deus que foi concedida, visando um fim proveitoso. Amém? Quinto e último lugar, essa é para quebrar com tudo. Olha, o tempo deu certinho. O maior dom é o amor. 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, ainda que eu tivesse poder para transportar os montes, ainda que eu me rasgasse, desse meu corpo, né, em favor, de nada vale sem amor. Por quê? Paulo está dizendo assim: é possível ter dons e se perder no propósito. É possível ter os dons e me perder nos propósitos. No propósito de Deus. É possível ensinar sem amor, é possível liderar sem amor, é possível servir sem amor, evangelizar sem amor. Por isso o amor deve ser a motivação de tudo. Por isso o amor é o dom supremo. Se não tem amor, irmão, está desqualificado. Mas se tem amor, o amor ele purifica as intenções. O amor ele impede o orgulho. Não, cara, eu estou fazendo isso porque Deus me amou. Eu não prestava mesmo, Deus. O amor fortalece relacionamentos, né? O amor gera laços fraternos, poderosos. Pessoas se tornam irmãs mesmo. Pessoas que nem se conheciam viram tão vinculadas pelo vínculo do amor, né? O amor honra a Deus. Quando você ama, você está na essência de Deus. Deus é amor. O amor honra a Deus. Os dons impressionam pessoas. Os dons, olha isso, irmãos. Os dons impressionam pessoas. Mas o amor transforma pessoas. Eu sou transformado, você é transformado porque Deus nos amou. Não é porque Deus nos condenou, porque Deus nos bateu. Porque Ele nos amou. Meu irmão, vou mudar. Você não nasceu por acaso. Você não está aqui na igreja do Evangelho Vivo por acaso. Deus colocou dons dentro de você. Talvez seja uma palavra para você liberar
sobre uma pessoa. Talvez seja o dom de servir, você servir as pessoas, amém? Talvez seja o dom de ensinar, talvez seja evangelizar, talvez seja interceder. O importante é entender que Deus tem uma função para a sua vida, que você está aqui para exercer um dom espiritual. Não esconda aquilo que Deus lhe deu. Descubra, desenvolva e use o dom que está dentro de ti. Não despreze o dom que há em ti. Amém? O reino precisa, diga assim, o reino precisa do dom que Deus colocou dentro de mim. Vamos ficar de pé, queridos? Agora eu quero que você medite nessa palavra aqui. 5 segundos, vai encerrar aqui a palavra. E eu vou orar com você. Às vezes o cara pensa assim, né? Para te ver como os números são importantes, né? Eu botei 20 minutos aqui e eu fiquei olhando e os números, né? Eles levam a você, conduzem você, né? A gente estava fazendo cálculo, né? Quanto vale a gente vir aqui comprar o ferro? E o seu João foi lá, fez R$200 a mais, né? A gente perder dia aqui, trabalhar, se desgastar, aí R$200. Às vezes você tem que calcular. Hoje eu quero que você reflita, faça cálculos da sua vida. Hoje aqui, qual parte dessa palavra mais falou contigo? Reflita nisso, calcule. O que isso mexeu? Quanto isso mexeu? O que mexeu mais contigo? Primeiro tópico, segundo, terceiro? Em que área você percebe maior desenvoltura espiritual? Nesse dom espiritual aqui eu me identifico. Mede isso. Nesse aqui eu sou, de 0 a 10 aqui eu sou 2 nesse dom aqui. Nesse aqui eu sou 5. Nesse aqui eu sou 8. Esse aqui mexe comigo. Esse dom espiritual, Deus depositou dentro de mim. Isso me sacode. Existe algum dom que você acredita que Deus está desenvolvendo na sua vida? Qual é o dom que você sente que Deus está desenvolvendo na tua vida? Agora essa reflexão aqui é muito importante. O que está impedindo você de servir mais a Deus? Isso aí tem que ser refletido, né? O que está me impedindo de servir mais a Deus? E a última reflexão: como eu posso usar meus dons nos grupos de conexão? Esses grupos que a gente tem vários, né? Grupo na minha família, grupo de homens, grupo de mulheres, grupo... Como eu posso fortalecer com o meu dom? Vamos ficar de pé, queridos? E você vai pensando nisso aqui que a gente tratou, né? E eu quero que você ore nessa semana. Eu quero te dar um desafio. Você vai orar nessa semana dizendo: Deus, revela meus dons espirituais. E você vai fazer a segunda oração dizendo: meu Deus, me dá a oportunidade de praticar, servir alguém essa semana, utilizando aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Amém? E aí, ontem nós tivemos aqui o primeiro GC de homens. O GC praticando a palavra, né? Servindo a igreja. Melhorando, né? Quantos sentiram melhorias aqui? Só elencando, irmão. Por isso que o cara tem que ter número, né? A gente ajeitou o portão, irmãos, que era um grande desafio pra gente. Esse portão aí era um desafio. Tá aí, pintadinho. Hoje o EZ terminou de pintar. Cadê o EZ? O EZ tá por aí. Tá lá fora, né? Na portaria, o EZ. O EZ terminou de pintar. Agora que virou Big Brother, agora aqui, né? Agora a igreja tá Big Brother, irmão. Tá gravando. O Zé Roberto acho que entregou seus... Como é? Andame, né? Eu vi a moto do Márcio vindo ali também. Ele veio fazer alguma coisa aí, né? Tu veio aqui, né? Veio olhar, né? Mas assim, elencando, se você ler o informativo, tá lá. Portão, parede, aí as câmeras, né? Refletores lá fora, uma iluminação lá fora. Esse espaço aqui, agora o bebedouro tá lá naquela salinha ali. Geladeira e a frisa está lá, aquelas lonas saíram daqui, né? Tudo isso a gente está servindo uns aos outros, irmãos. Tudo isso a gente está exercendo nosso dom. As próximas etapas, né? Dar uma limpeza nesse terreno, está precisando de uma limpeza. Dar uma alinhada nesse piso aí externo, né? Fazer pelo menos uma rampa aí já nessa entrada principal de
de piso mesmo, de cimento. Amém? Fazer a nossa viga superior. Tudo isso é obra, trabalho. Mas a gente tem uma missão imediata. Sábado, nosso primeiro encontro na igreja aqui. Servir. A gente vai aprofundar esses temas aqui. Está refletindo ministério, servir. Dons é para quê? Para servir. Então, sábado, 4 da tarde. Domingo, 4 da tarde. Domingo vai ser a festa da colheita aqui. Diga assim para o seu irmão, chegou o tempo da colheita da IEV. Vamos ver se ele está organizando essa igreja e a seara é grande. Não é para a gente ficar com medo não. Poucos são os ceifeiros. Meu irmão, a gente vai ter uma colheita tão grande, a seara. A gente às vezes só pensa, não tem ceifeiro, mas a colheita é grande. A seara é grande, que tem muito fruto, tem muita gente perdida que vai ser achada. Amém, queridos? E daqui a pouco essas 60 cadeiras vão ser poucas. 120 cadeiras, e lá vai. E Deus vai usar você. Você vai fluir nos dons, amém? Vamos adorar e a gente vai orar, irmãos. Deixa minha vida, Espírito. Encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Espírito Santo, obrigado porque tu concedeu a cada um, Senhor, um dom. Sabe, querido, o dom é para você exercer a sua funcionalidade. Isso vai restaurar a tua identidade, a verdadeira importância. Sabe, muita gente tem vivido aquém do seu potencial porque se sente, eu não tenho importância aqui, eu não vou fazer a diferença. Quero te dizer que o teu dom é importante, que a tua função faz a diferença, que aquilo que você empreende no reino aparentemente pode ser pouco, mas ele diz: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Cada um fazendo o seu pouquinho vai gerar um grande trabalho, uma grande obra, uma grande realização, e nós vemos isso acontecendo. Cada pessoa aqui exercendo a sua função, fluindo no seu dom, servindo com amor, servindo, querendo ver a edificação desse corpo em saúde, dessa igreja local. E meu Pai, eu te glorifico, Senhor, porque a IEV é uma igreja saudável, Senhor. Nós não buscamos reconhecimento, nós não queremos ser exaltados. A maioria das pessoas aqui tem até vergonha, se sente constrangida quando a gente cita o nome, em gratidão, em amor. Mas nós declaramos, Senhor, nós temos um coração, Senhor, cooperativo, Senhor. Nós queremos ajudar mesmo. Nós temos o
coração cheio de amor pela tua presença, Espírito Santo, pela intimidade contigo, por andar cada dia em comunhão contigo, Espírito Santo, e ser usado, Senhor, como o Senhor se apraz. Deus vai te usar, querido, como lhe apraz. Não precisa eu e você aspirar grandes coisas, não precisa a gente ser reconhecido por ninguém, por esse mundo. Precisa simplesmente dizer: Deus, me usa, Senhor, como o Senhor quiser. Eu me contento, Senhor, em fazer aquilo que te apraz. Eu me realizo, Senhor. Eu me vanglorio, Senhor, em te seguir, em te servir, em servir meus irmãos, em limpar os pés, em lavar os pés da tua igreja, Senhor, que é o teu corpo, é a tua noiva, Pai. Em nome de Jesus. Você tem dons espirituais e você faz a diferença, meu. Né? Tem pregação sobre dons espirituais que a pessoa sai triste, meu irmão. Eu não vou ser usado nunca. O cara é tão performático. Eu quero dizer uma coisa tão real e tão verdadeira: você está dotado de dons espirituais. Quando você nasceu de novo, Deus te capacitou para cumprir não aquilo que eu quero, não aquilo que você quer, mas aquilo que Ele quer, na simplicidade do reino, amém? Na grandeza que aparentemente é pequena, mas aqui é aquilo que glorifica a Deus. Deus abençoe sua vida, amém, querido? Deus abençoe sua família. Seu dom vai fluir na sua casa, vai fluir no seu trabalho, vai fluir aonde o sal precisa estar. O sal não tem que estar dentro do saleiro, não, amém? O sal tem que estar salgando essa geração. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, amém? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Que Ele olhe para nós, sabe levantar o rosto, queridos? É Deus olhando para você e dizendo: esse aqui é o meu filho. Ele está fazendo a minha vontade, eu me comprazo nele, amém? Eu tenho prazer nele. Que o amor do nosso Pai, que Ele diz assim: eu te amo, minha filha, eu te amo, minha filhinha querida. Eu quero você cada dia assim, na minha presença, no meu colo de amor, amém? Que o amor do nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo, que a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus Cristo seja com a IEV hoje e para todos sempre. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, selando. Nós voltamos na quarta-feira, nosso culto da vitória. Dê um abraço no seu irmão e diga para ele: meu irmão, você tem dons espirituais, você é importante, você faz a diferença na obra do Senhor. E as minhas mãos